Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Terceira parte. Futuro desenvolvimento e iniciação do ser humano. Capítulo 15. Cristo e sua missão. Diagrama. Os 7 dias da criação. A evolução da religião. As duas partes anteriores dessa obra familiarizaram-nos com o plano pelo qual o atual mundo externo veio à existência e o ser humano desenvolveu o complicado organismo que o relaciona com as condições exteriores. Em parte, também estudamos a religião da raça judaica. Consideremos agora a maior e divina medida tomada para a salvação da humanidade: o cristianismo, a religião universal do futuro. É um fato notável que o ser humano e suas religiões têm evoluído paralelamente em estágios iguais. A religião mais primitiva de qualquer raça é tão selvagem como o povo por ela governado. Conforme o povo se civiliza, a religião torna-se mais humana, harmoniza-se com mais elevados ideais. Disto, os materialistas deduziram que a religião nunca teve uma origem superior ao próprio ser humano. As investigações históricas das eras primitivas deram-lhes a convicção de que o progresso do ser humano civiliza seu Deus e o modela à própria imagem. É um raciocínio defeituoso. Não considera que o ser humano não é um corpo, mas um espírito interno, um ego que utiliza o corpo como crescente facilidade conforme evolui. Não há dúvida alguma, a lei para o corpo é a sobrevivência do mais apto. Contudo, para o espírito, a lei de evolução pede sacrifício. Enquanto o ser humano acreditar que a força é um direito, a forma prosperará, far-se-á forte e derrubará todos os obstáculos sem a menor consideração pelos demais. Se o corpo fosse tudo, tal maneira de viver seria a única possível. Além disso, incapaz de sentir a menor consideração pelos outros, resistiria pela força a qualquer tentativa de usurpação do que considerasse seus direitos. O direito do mais forte, o único tipo de justiça condizente com a lei da sobrevivência dos mais aptos. Para coisa alguma teria em conta os demais. Seria absolutamente insensível a qualquer força externa que tentasse levá-lo a executar um ato contrário à satisfação de um momentâneo prazer. É claro e manifesto. Quando o ser humano se inclina para uma diretriz de conduta mais elevada no trato com os demais, o impulso deve vir de dentro, de uma fonte não idêntica à do corpo. Do contrário, não lutaria contra este, para fazer prevalecer esse impulso sobre os interesses mais óbvios do corpo. Além disso, essa força tem que ser mais forte que a do corpo, para triunfar e sobrepor-se aos desejos, impelindo ao sacrifício em benefício dos fisicamente mais débeis. Que tal força existe, ninguém poderá negar, e chegou a tal estado de desenvolvimento que, em vez de considerarmos a debilidade física um meio de tornar a vítima presa fácil e proveitosa, reconhecemos nessa mesma debilidade uma boa razão para proteger o débil. O egoísmo vai sendo corroído lenta, mas seguramente pelo altruísmo. A natureza é muito segura na realização dos seus propósitos. O processo é lento, mas o progresso é ordenado e certo. Como um fermento, essa força altruística está trabalhando no peito de todos os seres humanos. Transforma o selvagem em civilizado e, com o decorrer do tempo, o transformará num Deus. Por meios materiais, não se pode compreender perfeitamente o que é verdadeiramente espiritual, mas uma ilustração facilitará esse entendimento. Quando fazemos vibrar um de 2 diapasões afinados exatamente no mesmo tom, o som induzirá a mesma vibração no outro. Esse vibrará fracamente a princípio, mas continuando a golpear o primeiro, o segundo diapasão emitirá um som cada vez mais alto, até atingir um volume de som igual ao primeiro. Isso ocorre mesmo com os diapasões a vários pés de distância. Ainda que um deles esteja encerrado numa caixa de cristal, o som penetra através do vidro e faz o instrumento emitir um som igual. As invisíveis vibrações sonoras têm grande poder sobre a matéria concreta. Podem destruir ou criar. Se colocarmos uma pequena quantidade de pó finíssimo sobre a placa de cristal plana e passarmos um arco de violino pela borda da placa, as vibrações produzidas farão o pó assumir belas formas geométricas. A voz humana também é capaz de produzir tais figuras, e sempre a mesma figura para o mesmo som. Toquemos uma nota depois de outra em um instrumento musical, um piano, por exemplo, ou preferivelmente
raramente um violino, em que se obtém mais gradações de som. Encontra-se um som que produz no ouvinte uma vibração clara e distinta na parte inferior da cabeça. Toda vez que se toque a nota, sente-se nesse lugar a mesma vibração. Essa nota ou som é a nota-chave da pessoa a quem afeta. Se for tocada lenta e suavemente, descansa e repousa o corpo, tonifica os nervos e restaura a saúde. Se ao contrário é tocada alto e longamente, matará a pessoa tão certamente quanto uma bala de uma pistola. Recordemos o que acabamos de dizer sobre a música e o som e relacionemo-lo com o problema do despertamento e fortalecimento da força interna do altruísmo. Talvez possamos compreender melhor o assunto. Em primeiro lugar, note, os dois diapasões estão afinados no mesmo tom. Não fora assim, poderíamos golpear um deles até rompê-lo, que o outro permaneceria mudo. Fixemos isso claramente. A vibração pode ser induzida em outro diapasão, mas só por um mesmo tom. De modo semelhante, qualquer coisa, o ser só pode ser afetado, como foi dito, pela nota-chave que lhe é particular. Sabemos que aquela força altruística existe. Sabemos que tem menor expressão num povo pouco civilizado do que num de elevado padrão social e que falta quase totalmente nas raças inferiores. Logicamente, conclui-se que, em tempo recuado, faltava por completo. Desta conclusão surge a pergunta: que ou quem a induziu? Sem dúvida, a personalidade material nada tem a ver com ela. Essa parte da natureza humana sente-se até mais à vontade sem a despertada força altruística. Logo, o ser humano devia possuir latente essa força do altruísmo dentro de si. De outra maneira, não a poderia ter despertado. Ainda mais, deve ter sido despertada por uma força da mesma espécie, uma força similar que já estivesse ativa, tal como a do primeiro diapasão que, depois que foi tocado, induziu a vibração no segundo. Além disso, as vibrações do segundo diapasão tornavam-se cada vez mais fortes sob os contínuos golpes dados no primeiro, e a caixa de cristal que encerrava o segundo não era obstáculo algum à indução do som. Assim também, sob a continuidade do impacto do amor de Deus dentro do ser humano, se desperta e aumenta a potência da força de igual natureza, o altruísmo. Portanto, é razoável e lógico admitir que primeiramente foi necessário dar ao ser humano uma religião apropriada à sua ignorância. Teria sido inútil ter-lhe falado nesse estado de um Deus todo amor e ternura. Consideraria esses atributos uma debilidade. Não se poderia esperar que reverenciasse um Deus possuidor de qualidades para ele desprezíveis. O Deus a quem reverenciaria seria um Deus forte, um Deus temível, um Deus que tivesse o raio, o trovão e o poder para fulminar. Primeiramente, o ser humano viu-se impelido a temer a Deus. Para seu próprio bem espiritual, foram-lhe dados religiões que tinham como base o látego do temor. Depois, em segundo grau, ele foi induzido a certa classe de desinteresse que o coagiu a dar parte dos seus melhores bens como sacrifício. Isso foi conseguido pelo Deus de raça ou tribo, um Deus zeloso que exigia a mais estrita reverência e obediência, além do sacrifício dos bens que o ser humano ciosamente apreciava. Contudo, esse Deus de raça era um amigo todo-poderoso, ajudava os seres humanos em suas batalhas e devolvia-lhe multiplicados os carneiros e cereais que lhe eram sacrificados. O ser humano não chegara ainda ao estado de compreender que todas as criaturas são semelhantes, mas o Deus de tribo ensinou-lhe a tratar benevolamente seus irmãos de tribo e a fazer leis equitativas e amplas para os seres humanos da mesma raça. Não imaginemos que esses progressivos passos de um ser humano primitivo foram dados facilmente, sem rebeliões ou desobediências. Deve ter havido muitos fracassos e retrocessos, sabendo como, até nossos dias, o egoísmo está enraizado na natureza inferior. Na Bíblia judaica, podemos encontrar bons exemplos de como o ser humano se esqueceu dos seus deveres e de como o espírito de tribo o encaminhou persistentemente, uma e outra vez. Só os extensos sofrimentos ditados pelo espírito de raça é que foram suficientemente capazes de encaminhá-lo dentro da lei, essa lei de tão poucas pessoas aprenderam a conhecer e obedecer. Avançados há que necessitam de algo mais elevado. Quando são suficientemente numerosos, a evolução dá um novo passo. A evolução apresenta gradações diversas. Em certo tempo dos últimos 2000 anos, os mais avançados da humanidade estavam aptos para mais um esforço e aprender a viver bem a vida, dentro de uma religião que assegurasse uma recompensa futura, um estado de existência em que deviam ter fé.
foi um grande e trabalhoso passo. Era fácil levar uma ovelha ou um novilho ao templo e oferecê-lo em sacrifício ao levar os primeiros frutos de suas colheitas, de suas vinhas, de suas hortas, e sabia que teria ainda mais e que Deus da tribo voltaria a encher seus depósitos abundantemente. Agora, nesse novo passo, já não era questão de sacrificar os bens. Pediu-se que ele próprio se sacrificasse, não num único supremo sacrifício como o de um mártir, o que teria sido comparativamente fácil, mas que, dia a dia, de manhã à noite, agisse misericordiosamente com todos. Devia desprender-se do egoísmo e amar o próximo, como tinha amado a si mesmo. Outro sim, não lhe era prometida nenhuma recompensa visível e imediata. Devia ter fé numa felicidade futura. Será de admirar que o povo ache difícil realizar esse elevado ideal de agir bem continuamente. É coisa duplamente difícil, porque exige que se relegue completamente o próprio interesse e pede-se a ele sacrifício sem positiva garantia de recompensa. É gratificante constatarmos a prática do altruísmo e quanto este, para a dignificação da humanidade, vem aumentando. A sabedoria dos líderes, conhecendo a fragilidade do ser humano, a tendência a unir-se com os instintos egoístas do corpo e os perigos do desânimo diante de tal norma de conduta, deram outro impulso edificante ao incorporarem na nova religião a doutrina do perdão dos pecados. Esta doutrina é desprezada por alguns filósofos muito avançados que têm a lei de consequência como suprema lei. Se acaso o leitor está de acordo com eles, rogamos que aguarde a explicação que adiante se dará, demonstrando que ambas formam parte do esquema de melhoramento e aperfeiçoamento. Por agora, basta dizer que essa doutrina de reconciliação fornece às almas fervorosas força necessária para lutar, apesar dos repetidos fracassos, e para conseguir a subjugação da natureza inferior. Recordemos que, pelas razões já indicadas, ao falarmos das leis de renascimento e consequência, a humanidade ocidental nada conhecia praticamente dessas leis, tendo diante de si um ideal tão grande como o do Cristo, e crendo não ter mais do que curto número de anos de vida para realizar tão elevado grau de desenvolvimento. Não teria sido a maior crueldade imaginável deixar a humanidade sem essa ajuda? O grande sacrifício do Calvário, se bem que tenha servido para outros propósitos que serão indicados, converteu-se na luz de esperança para todas as almas fervorosas que estão se esforçando por realizar o impossível, efetuar numa única e curta vida a perfeição exigida pela religião cristã. Jesus e Cristo Jesus. Para obter ligeiro vislumbre do grande mistério do Gólgota e compreender a missão de Cristo como fundador da religião universal do futuro, é necessário conhecer primeiramente a natureza exata dessa missão. Incidentalmente, conheceremos a natureza de Jeová, a cabeça das religiões de raça, como o taoísmo, budismo, hinduísmo, judaísmo, etc. E a identidade do Pai, a quem Cristo, em tempo próprio, entregará o reino. No credo cristão encontra-se esta sentença: Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Para a generalidade dos seres humanos, essas palavras reportam-se a certa pessoa aparecida na Palestina há uns 2000 anos, de quem se fala como Jesus Cristo, um indivíduo somente, o unigênito Filho de Deus. É um grande erro. Nessa sentença é caracterizado três seres bem distintos e diferentes. É da maior importância que o estudante compreenda claramente a natureza exata desses três grandes e exaltados seres, enormemente diferentes em glória, mas que merecem nossa mais profunda e devotada adoração. Rogamos ao estudante que observe o diagrama 6. Notará que o único gerado, o verbo de que fala São João, é o segundo aspecto do Ser Supremo. Unicamente esse verbo foi engendrado por seu Pai, o primeiro aspecto, antes de todos os mundos. Sem ele, nada do que foi feito se fez, nem mesmo o terceiro aspecto do Ser Supremo, que procede dos dois aspectos anteriores. Portanto, o único engendrado é o exaltado ser que está além de todo o universo, salvo unicamente o aspecto poder daquele que o criou. O primeiro aspecto do Ser Supremo concebe ou imagina o universo antes do começo da manifestação ativa, incluindo os milhões de sistemas solares e as grandes hierarquias que habitam os 6 planos cósmicos da existência, além do sétimo, o campo da nossa evolução. Veja-se o diagrama 6. Essa força também dissolve tudo o que se tem cristalizado sem mais possibilidade de ulterior crescimento. Quando chega o final da manifestação ativa,
ela reabsorve em si mesma tudo o que existe, até o alvorecer de outro novo período de manifestação. O segundo aspecto do Ser Supremo manifesta-se na matéria como forças de atração e coesão, dando-lhe a capacidade de combinar-se em várias classes de formas. Esse é o verbo, o fiat criador. Modela a substância raiz cósmica primordial de modo semelhante ao que produz as figuras geométricas por meio das vibrações musicais. Como antes se indicou o mesmo som originando sempre as mesmas figuras, assim o grande e primordial verbo trouxe à existência em sutilíssima matéria todos os diferentes mundos e suas miríades de formas que, desde esse tempo, foram copiadas e trabalhadas em pormenores pelas inúmeras hierarquias criadoras. Entretanto, o Verbo não podia fazer isso antes do terceiro aspecto do Ser Supremo preparar e despertar do seu estado normal de inércia a substância raiz cósmica, pondo os inumeráveis átomos inseparáveis a girar em seus eixos, colocando esses eixos em diferentes ângulos uns em relação aos outros, dando a cada estrutura atômica diferente grau de vibração. Os diferentes ângulos de inclinação dos eixos e as intensidades vibratórias permitem à substância raiz cósmica formar diferentes combinações. Tais combinações constituem a base dos 7 grandes planos cósmicos. Havendo diferentes inclinações dos eixos e diferentes intensidades vibratórias em cada um desses planos, as condições e combinações de cada um dos planos são diferentes das de qualquer outro, em consequência da atividade do único engendrado. Segundo o diagrama 14, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o mais elevado iniciado da humanidade do período de Saturno. A humanidade ordinária daquele período pertencia aos que são agora os senhores da mente. O Filho, Cristo, é o mais elevado iniciado do período solar. A humanidade comum desse período pertencia aos que são agora os arcanjos. O Espírito Santo, Jeová, é o mais elevado iniciado do período lunar. À humanidade comum desse período pertenciam os que são agora os anjos. Esse diagrama 14 mostra também quais eram os veículos desses diferentes ordens de seres. Comparando com o diagrama 8, ver-se-á que os seus corpos ou veículos, indicados por retângulos negros no diagrama 14, correspondem aos globos do período em que foram humanos. É sempre assim, pelo menos no relativo às humanidades ordinárias. Ao fim do período em que uma onda de vida se individualiza em seres humanos, esses seres retêm corpos correspondentes aos globos nos quais funcionaram. Por outra parte, os iniciados desenvolvem veículos superiores para eles mesmos. Deixam de usar os veículos inferiores quando obtêm a capacidade de empregar um veículo novo e superior. Ordinariamente, o veículo inferior de um arcanjo é o corpo de desejos. Cristo, o mais alto iniciado do período solar, emprega geralmente o espírito de vida como veículo inferior. Funciona tão conscientemente no mundo do espírito de vida como nós no mundo físico. Rogamos ao estudante que note, de modo particular, esse ponto, porque o mundo do espírito de vida é o primeiro mundo universal, conforme explicamos no primeiro capítulo sobre os mundos. Nesse mundo cessa a diferenciação e começa a manifestar-se a unidade, pelo menos quanto ao nosso sistema solar. Cristo tem o poder de construir e funcionar num veículo tão inferior como o corpo de desejos, o veículo usado pelos arcanjos, mas não pode descer mais. O significado disso será agora examinado. Jesus pertence à nossa humanidade. Estudando o ser humano, Jesus na memória da natureza, podemos segui-lo em suas vidas anteriores. Nelas viveu sob diversas circunstâncias, sob vários nomes em diferentes encarnações, do mesmo modo que outro qualquer ser humano. Isso não sucede com o ser Cristo. No seu caso, só pode encontrar-se em uma única encarnação. Todavia, não se imagine que Jesus tenha sido um indivíduo comum. Era da mente singularmente pura, muito superior à grande maioria de nossa presente humanidade. Esteve percorrendo o caminho da santidade através de muitas vidas, preparando-se para a maior honra que poderia ter recebido um ser humano. Sua mãe, a Virgem Maria, possuía também a mais elevada pureza humana, por isso foi escolhida para ser mãe de Jesus. O pai, José, era um elevado iniciado, capaz de realizar o ato da fecundação como um sacramento, sem nenhum desejo ou paixão pessoal.
Em consequência, o formoso, puro e amoroso espírito conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré veio ao mundo num corpo puro e sem paixões. Esse corpo era o melhor, o mais perfeito que se podia produzir na terra. A tarefa de Jesus nessa encarnação era cuidar e desenvolver o seu corpo até o maior grau de eficiência possível para o grande propósito a que devia servir. Jesus de Nazaré nasceu mais ou menos no tempo indicado pela história, e não no ano 105 a.C., conforme indicam algumas obras ocultistas. O nome Jesus era comum no Oriente. Um iniciado chamado Jesus viveu no ano 105 a.C. e obteve a iniciação egípcia. Não foi Jesus de Nazaré com quem estamos a relacionar-nos. O indivíduo que mais tarde se encarnou sob o nome de Christian Rosenkreuz já estava em grau de evolução muito elevado quando nasceu Jesus de Nazaré. Está encarnado atualmente. Seu testemunho, assim como o resultado das investigações diretas de outros Rosacruzes, concorda em que o nascimento de Jesus de Nazaré teve lugar no princípio da era cristã, na data que geralmente se atribui. Jesus foi educado pelos essênios e alcançou um elevado grau de desenvolvimento espiritual durante os 30 anos de uso do seu corpo. Podemos dizer, num parêntese, que os essênios constituíam uma terceira seita na Palestina, além das duas mencionadas no Novo Testamento, os fariseus e os saduceus. Os essênios formavam uma ordem extremamente devota, muito diferente da dos materialistas saduceus e completamente oposta aos hipócritas e vaidosos fariseus. Evitavam toda menção de si e de seus métodos de estudo e de adoração. Esse particular explica porque nada se sabe deles nem são mencionados no Novo Testamento. É lei do cosmos. Por mais elevado que seja, nenhum ser pode funcionar em qualquer mundo sem um veículo constituído do material desse mundo. Veja o diagrama 8 e 14. Por esse motivo, o corpo de desejos era o veículo mais baixo do grupo de espíritos que alcançaram o estado humano no período solar. Cristo, um desses espíritos, era incapaz de construir para si um corpo vital e um corpo denso. Podia ter trabalhado sobre a humanidade como um corpo de desejos, do modo que fizeram os espíritos de raça, seus irmãos mais jovens, os arcanjos. Jeová lhe teria aberto o caminho para entrar no corpo denso de um ser humano. Todas as religiões de raça foram religiões de lei, originadoras de pecado como consequência da desobediência a essas leis. Tais religiões estavam sob a direção de Jeová, que, tendo por veículo inferior o espírito humano, está correlacionado ao mundo do pensamento abstrato, onde se origina o separatismo, conducente ao benefício próprio. A unidade era impossível. Precisamente por essa razão, foi necessária a intervenção de Cristo, que possuía como veículo inferior o unificante espírito de vida. Por esse motivo, devia aparecer como um ser humano entre os seres humanos. Devia entrar num corpo humano denso, porque unicamente de dentro é possível conquistar a religião de raça, que afeta o ser humano de fora. Cristo não podia nascer num corpo denso. Não tendo nunca passado por uma evolução semelhante à do período terrestre, teria de adquirir primeiramente a capacidade de construir um corpo denso como o nosso. Porém, ainda que tivesse essa capacidade, seria inconveniente para um ser tão elevado empregar energia na construção do corpo durante a vida pré-natal, infância, a juventude e levá-lo até a maturidade indispensável. Ele deixara de empregar ordinariamente o espírito humano, o corpo mental e o de desejos, embora tivesse aprendido a construí-los no período solar e retivesse a capacidade de construí-los e de neles funcionar quando fosse necessário. Cristo usou todos esses veículos próprios e só tomou de Jesus os corpos vital e denso. Quando Jesus atingiu 30 anos de idade, Cristo penetrou nesses corpos e empregou-os até o final de sua missão, no Gólgota. Depois da destruição do corpo denso, Cristo apareceu entre os discípulos em corpo vital, no qual funcionou ainda durante algum tempo. O corpo vital é o veículo que ele empregará quando aparecer novamente. Nunca tomará outro corpo denso. Com isso se relaciona o objetivo de todo o treinamento esotérico, de que falaremos mais tarde, que é trabalhar sobre o corpo vital, para construir o espírito de vida e acelerar seu desenvolvimento. Quando tratarmos da iniciação, será possível dar outros pormenores. Agora, não é possível dizer mais sobre o assunto. Esse ponto já foi parcialmente tratado ao descrever os acontecimentos relativos à existência pós-morte. Rogamos aos estudantes tenha em conta o seguinte:
Supõe-se que o ser humano, antes de entrar no esoterismo, já deve ter conquistado em grande extensão o seu corpo de desejos. O treinamento esotérico e as primeiras iniciações são destinadas a preparar o corpo vital a fim de ser organizado, o espírito de vida. Jesus, quando Cristo tomou seu corpo, era um discípulo de grau elevado e, por conseguinte, seu espírito de vida estava organizado. Vemos, portanto, que o veículo inferior em que funciona o Cristo e o melhor organizado dos veículos superiores de Jesus eram idênticos. Cristo, ao tomar os corpos vital e denso de Jesus, encontrou-se em uma série completa de veículos, desde o mundo do espírito de vida até o mundo físico. Jesus já alcançara as mais elevadas vibrações do espírito de vida e passou por várias iniciações para obter o necessário efeito sobre o corpo vital. O corpo vital de um ser humano comum ter-se-ia paralisado instantaneamente sob as intensíssimas vibrações do grande espírito que entrou no corpo de Jesus. Até esse corpo puríssimo e ultrassensível como era, não podia suportar durante muitos anos os tremendos impactos vibratórios daquele. Quando lemos que em certa ocasião Cristo se afastava dos seus discípulos ou caminhava sobre o mar em sua procura, o esoterista sabe que Cristo tinha abandonado momentaneamente os veículos de Jesus para dar-lhes descanso, deixando-os aos cuidados dos irmãos essênios que, melhor que Cristo, sabiam como deviam cuidar de tais veículos. Essa sessão foi consumada pelo pleno e livre consentimento de Jesus. Ele soube que durante a encarnação inteira estava preparando um veículo para Cristo. Submeteu-se alegremente para que o desenvolvimento da humanidade pudesse receber o gigantesco impulso que lhe foi dado pelo misterioso sacrifício do Gólgota. Como se vê no diagrama 14, Cristo Jesus possuía os 12 veículos que formam uma ininterrupta cadeia desde o mundo físico até o próprio trono de Deus. Portanto, ele é o único ser do universo que está em contato ao mesmo tempo com Deus e com o ser humano. É capaz dessa mediação porque experimentou pessoal e individualmente todas as condições e conhece todas as limitações incidentais à existência física. Cristo é o único entre todos os seres dos 7 mundos. Unicamente ele possui os 12 veículos. Ninguém, a não ser ele, é capaz de sentir tão elevada compaixão e compreender tão amplamente a situação e as carências da humanidade. Ninguém, só ele, está qualificado para trazer o remédio que satisfaça todas as nossas necessidades. Assim, ficamos conhecendo a natureza de Cristo, o iniciado mais elevado do período solar, que tomou os corpos vital e denso de Jesus para poder funcionar diretamente no mundo físico e aparecer como um ser humano entre os seres humanos. Se o seu aparecimento se desse de maneira milagrosa, estaria em desacordo com o plano evolutivo, porque, ao final da época Atlante, a humanidade obteve a liberdade de agir bem ou mal. Para aprender a dominar-se, não podia ser empregada sobre ela nenhuma coação. Devia conhecer o bem e o mal por meio da experiência. Antes desse tempo, os seres humanos tinham sido conduzidos voluntariamente ou não, mas depois se deu a eles liberdade sob diferentes religiões de raça, cada uma delas adaptada às necessidades de cada tribo ou nação. Não a paz, mas a espada. Todas as religiões de raça são do Espírito Santo. Baseadas na lei, são insuficientes porque produzem o pecado e acarretam a morte, a dor e a tristeza. Todos os espíritos de raça sabem disso e compreendem que suas religiões são, tão somente, passos necessários para atingir algo melhor. Todas as religiões de raça, sem exceção, indicam alguém que virá, o que demonstra a assertiva anterior. A religião dos persas indica a Mitras, a dos caldeus, a Tammuz. Os antigos deuses do norte previam a aproximação da luz dos deuses, quando Surt, o brilhante sol espiritual, viesse substituí-los e uma nova e mais formosa ordem se estabelecesse em Gimle, a terra regenerada. Os egípcios esperavam a Horus, o sol recém-nascido. Mitras e Tammuz são também simbolizados como órbitas solares, e todos os templos principais eram construídos com frente para leste, para que os raios do sol nascente pudessem brilhar diretamente através das portas abertas. O templo de São Pedro, em Roma, foi assim edificado. Todos esses fatos demonstram que geralmente era sabido que aquele que viria seria um sol espiritual para salvar a humanidade das influências separatistas das religiões de raça. Essas religiões foram os passos necessários à humanidade a fim de prepará-la para a vinda de Cristo.
O ser humano deve primeiramente cultivar um eu, antes de poder ser desinteressado e compreender o aspecto superior da fraternidade universal, que exprime unidade de propósitos e interesses. Cristo lançou as primeiras bases da fraternidade universal em sua primeira vinda. Tal fraternidade será coisa verdadeiramente realizada quando ele voltar. Como o princípio fundamental de toda religião de raça é a separação, que indica o engrandecimento próprio a expensas de outros seres humanos e nações, é evidente que, levado às suas últimas consequências, esse princípio teria necessariamente uma tendência destrutiva e frustraria a evolução, a menos que a religião de raça fosse substituída por uma religião mais construtiva. As religiões separatistas do Espírito Santo devem dar lugar à unificante religião do Filho, a religião cristã. A lei deve ceder lugar ao amor, e as raças e nações separadas devem unir-se numa fraternidade universal, tendo Cristo como irmão maior. A religião cristã não teve ainda o tempo necessário para realizar esse grande objetivo. Até agora, o ser humano está sob a influência do dominante espírito de raça. Os ideais do cristianismo ainda são demasiado elevados para ele. O intelecto pode ver nesses ideais algumas belezas e facilmente admite que devemos amar os nossos inimigos, mas as paixões do corpo de desejos permanecem demasiado fortes. Sendo a lei do espírito de raça olho por olho, o sentimento afirma: hei de me vingar. O coração pede amor, mas o corpo de desejos anseia por vingança. O intelecto vê, em abstrato, a beleza de amar os nossos inimigos, mas nos casos concretos, alia-se aos sentimentos vingativos do corpo de desejos com a desculpa de fazer justiça, porque o organismo social deve ser protegido. É motivo de satisfação, não obstante, que a sociedade sinta desejos de criticar os métodos empregados. Os métodos corretivos e a misericórdia vão se tornando cada vez mais preponderantes na administração das leis, como demonstrou a favorável acolhida feita a essa instituição moderna, os tribunais para menores. Podemos notar outras manifestações dessa tendência na frequência com que são suspensas as sentenças e deixados à prova prisioneiros convictos, e no espírito da humanidade que nos tempos atuais se usa para com os prisioneiros de guerra. É a vanguarda do sentimento da fraternidade universal que está fazendo sentir sua lenta, mas segura influência. Embora o mundo esteja progredindo e, por exemplo, tenha sido fácil ao autor assegurar boa assistência às conferências feitas em diversas cidades que visitou, havendo jornais que lhe dedicou páginas inteiras e até primeiras páginas, enquanto se limitou a falar dos mundos superiores e dos estados pós-morte, pôde comprovar que tão logo era abordado o tema da fraternidade universal, seus artigos passavam sempre para o cesto de papéis. Em geral, o mundo não gosta de considerar coisas que julga demasiado altruísta. Deve haver uma razão para isso. Não considera a norma de conduta natural a que não ofereça uma oportunidade de conseguir alguma coisa de seus semelhantes. As empresas comerciais são planejadas e conduzidas segundo esse princípio. Ante a mente desses que estão escravizados ao desejo de acumular riquezas inúteis, a ideia da fraternidade universal evoca as terríveis visões da abolição do capitalismo e de sua inevitável consequência, a exploração dos demais, e, enfim, o fatal naufrágio dos interesses de negócios. A palavra escravizados descreve exatamente a condição. De acordo com a Bíblia, o ser humano deveria ter domínio sobre o mundo, mas, na grande maioria dos casos, o inverso é a verdade. O mundo é que tem domínio sobre o ser humano. Cada ser humano que tenha interesses próprios admitirá, em momentos de lucidez, que as posses constituem uma fonte inesgotável de aborrecimentos, que se vê constantemente obrigado a traçar planos para conservar seus bens, ou pelo menos cuidar deles para evitar perdê-los, pois sabe, por dura experiência, que os outros estão sempre procurando tomá-los. O ser humano é escravo de tudo aquilo que, por inconsciente ironia, chama de minhas posses, quando em realidade são elas que o possuem. Bem disse o sábio de Coldort: são as coisas que vão montadas e cavalgam sobre a humanidade. Esse estado resulta das religiões de raça e seus sistemas de leis. Por isso, todas elas assinalam aquele que deve vir. A religião cristã é a única que não espera aquele que deve vir, mas sim aquele que deve voltar. Sua volta se fará quando a igreja se liberte do Estado. A igreja, especialmente na Europa, está atrelada ao carro do Estado. Os ministros da igreja encontram-se coibidos por considerações econômicas. Não se atrevem a proclamar as verdades que seus estudos lhes têm revelado.
Recentemente, um viajante assistiu, em uma igreja de Copenhague, Dinamarca, a uma cerimônia de confirmação. Naquele país, a igreja está sob o domínio do Estado e todos os seus ministros estão sob o poder temporal. Os fiéis nada têm a dizer sobre o assunto. Podem frequentar a igreja ou não, como queiram, mas são obrigados a pagar as taxas que sustentam a instituição. Além de efetuar os ofícios sob a direção do Estado, o pastor da igreja visitada era condecorado com várias ordens conferidas pelo rei. O brilho das faixas oficiais era um silencioso, mas eloquente testemunho da grande escravidão a que está submetida a igreja pelo Estado. Durante a cerimônia, o pastor rogou pelo rei e pelos legisladores, para que eles pudessem reger o país sabiamente. Enquanto existirem reis e legisladores, essa oração será muito apropriada, mas foi muito chocante ouvi-lo exclamar ao final: "E o Todo-Poderoso Deus protege e fortifica nosso exército e armada." Uma oração semelhante só demonstra claramente que o Deus adorado é o Deus da tribo ou nacional, o espírito de raça. O último ato de Cristo Jesus foi arrancar a espada das mãos do amigo que queria protegê-lo. Todavia, ele disse que não tinha vindo para trazer a paz, mas uma espada. Disse-o porque previa os mares de sangue que as nações cristãs militantes provocariam, em consequência da má interpretação dos seus ensinamentos. Seus elevados ideais não podiam ser imediatamente alcançados pela humanidade. São terríveis os assassínios nas guerras e outras atrocidades semelhantes, mas são também potentes ilustrações daquilo que o amor há de abolir. É aparente a contradição entre as palavras de Cristo Jesus: "Eu não venho trazer a paz, mas uma espada", e as palavras do cântico celestial que anunciava o nascimento de Jesus: "Paz na terra e boa vontade entre os homens." É a mesma contradição aparente que existe entre as palavras e os atos de uma mulher que diz: "Vou limpar toda a casa e arrumá-la", e começa a tirar os tapetes, a empilhar as cadeiras, etc., produzindo uma desordem geral na casa anteriormente em ordem. Quem observasse unicamente esse aspecto poderia exclamar justificadamente: "Está pondo as coisas piores do que antes?" Contudo, quando compreender o propósito do trabalho, compreenderá também a momentânea desordem, sabendo que a casa ficará depois em melhores condições. Analogamente, devemos ter presente que o tempo transcorrido desde a vinda de Cristo Jesus não é mais do que um momento, quando comparado com um só dia de manifestação. Aprendemos a conhecer, como Whitman, a amplitude do tempo e a olhar além das passadas e presentes crueldades e dos zelos das seitas em guerra, a caminho da fraternidade universal. Essa marcará o grande novo passo do progresso humano em sua larga e gloriosa jornada desde o barro até Deus, desde o protoplasma até a consciente unidade com o Pai, esse distante e divino acontecimento, para o qual se move a criação inteira. O pastor anteriormente mencionado, ao receber os fiéis na igreja, disse-lhes durante a cerimônia que Jesus Cristo era um indivíduo composto. Jesus era a parte humana mortal, enquanto Cristo era o espírito imortal e divino. Se o assunto fosse discutido, cremos, ele não sustentaria a afirmação, apesar de ter anunciado um fato oculto: a estrela de Belém. A unificante influência de Cristo foi simbolizada na formosa lenda da adoração dos 3 reis magos ou sábios do Oriente, tão maravilhosamente descrita pelo general Lew Wallace em sua encantadora história Ben-Hur. Os 3 sábios, Gaspar, Melchior e Baltazar, representam as raças branca, amarela e negra e simbolizam os povos da Europa, Ásia e África, guiados pela estrela ao Salvador do mundo, diante de quem todo joelho se dobraria e a quem toda língua louvaria, aquele que uniria todas as nações debaixo da bandeira da paz e da boa vontade, aquele que levaria os seres humanos a converter suas lanças em arados e suas espadas em foices. Disse que a estrela de Belém apareceu ao nascer Jesus e guiou os 3 sábios para o Salvador. Muito se especulou acerca da natureza dessa estrela. A maioria dos seres humanos que estudam a ciência materialista tem declarado que ela não passa de um mito, enquanto para outros, se fosse algo mais do que um mito, teria a simples coincidência de 2 sóis mortos que, ao chocarem-se, teriam produzido uma explosão. Não obstante, todo místico conhece a estrela, sim, e a cruz também. Não somente como símbolos relacionados com a vida de Jesus e de Cristo Jesus, mas também por meio de suas experiências pessoais. São Paulo disse: "Até que o Cristo nasça em vós", e o místico Ângelus Silesius escreveu: "Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma segue extraviada. Olharás em vão a cruz do Gólgota, enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo novamente."
Richard Wagner mostrou seu conhecimento intuitivo de artista quando, à pergunta de Parsifal, quem é o Graal, responde Gurnemans. Não podemos dizer-te, porém, se foste guiado por ele, não te será oculta a verdade. Nenhum caminho conduz até ele, e procurá-lo é inútil, salvo se ele mesmo for o guia. Sob a antiga dispensação, o caminho da iniciação não estava aberto, senão para poucos escolhidos. Alguns podiam procurar o caminho, mas só os guiados ao templo pelos hierofantes podiam encontrar a entrada. Antes da vinda de Cristo não havia convite algum semelhante ao atual. Todo aquele que queira pode vir. No momento em que o sangue fluiu no Gólgota, o véu do templo rasgou-se, por razões que agora serão explicadas. E daí para diante, quem procura sua admissão, encontra-a. Nos templos de mistérios, os hierofantes ensinavam aos discípulos que no Sol há uma força espiritual além da energia física. Essa última, a dos raios solares, é o princípio fecundante da natureza. Produz o crescimento das plantas, sustenta e conserva os reinos animal e humano. É uma energia construtora, fonte de toda a força física. Alcança mais elevada expressão em meados do verão, quando os dias são maiores e mais curtas as noites, porque os raios solares caem diretamente sobre o hemisfério norte em junho. Nesse tempo, as forças espirituais são mais inativas. Pelo contrário, em dezembro, durante as longas noites de inverno, a força física solar está adormecida e as forças espirituais alcançam o seu grau máximo de intensidade. A noite entre 24 e 25 de dezembro é, em todo o ano, a noite santa por excelência. O signo zodiacal da Imaculada Virgem Celestial está sobre o horizonte oriental à meia-noite. E o sol do ano novo nasce e começa sua jornada do ponto mais austral, em direção ao hemisfério norte, para fisicamente salvar essa parte da humanidade da obscuridade e da fome inevitáveis, caso permanecesse sempre abaixo do Equador. À meia-noite de 24 de dezembro, para os povos do hemisfério norte, onde nasceram todas as religiões atuais, o Sol está diretamente abaixo da Terra e as influências espirituais são fortíssimas. Em tal momento, nessa noite, aos que desejassem pela primeira vez dar um passo na iniciação, seria muitíssimo mais fácil se porem em contato consciente com o Sol espiritual. Por esse motivo, nos antigos templos, os discípulos preparados para a iniciação eram levados pelas mãos dos hierofantes dos mistérios e, por meio das cerimônias que se realizavam no templo, eram elevados a um estado de exaltação, no qual transcendiam toda a condição física. A terra tornava-se transparente à sua visão espiritual e eles viam o sol da meia-noite. A estrela não era o sol físico, seu salvador físico, o que viam com os olhos espirituais, mas o espírito do sol, o Cristo, seu salvador espiritual. Essa estrela que brilhou na santa noite ainda brilha para os místicos, na obscuridade da noite. Quando o ruído cessa e a confusão da atividade física se aquieta, então ele entra em seu interior e procura o caminho que conduz ao reino da paz. A brilhante estrela está sempre ali para guiá-lo e sua alma ouve a canção profética: paz na terra e boa vontade entre os homens. Paz e boa vontade a todos, sem exceção, não excluindo nem os inimigos. É de admirar que custe muito a educar a humanidade para esse tão elevado tipo de moral? Há algum meio melhor para demonstrar a beleza e a necessidade da paz, da boa vontade e do amor do que compará-los com o estado atual de guerras, egoísmos e ódios? Quanto mais forte é a luz, tanto mais profunda é a sombra que projeta. Quanto mais altos os ideais, mais claramente podemos ver os nossos defeitos. Lamentavelmente, em nosso atual estado de desenvolvimento, a humanidade só pode aprender por meio de duríssimas experiências. Apegada à raça, tem de sentir-se absolutamente egoísta para que possa provar as amarguras que lhe produz o egoísmo alheio, assim como é preciso conhecer a enfermidade para reconhecer-se quanto vale a saúde. A religião impropriamente chamada cristã tem sido a mais sangrenta que se conhece, sem excetuar o maometismo, que, a esse respeito, é muito parecido com o nosso mal praticado cristianismo. Nos campos de batalhas e durante a Inquisição cometeram-se atrocidades inigualáveis, em nome do doce e meigo nazareno. A espada e o vinho, isto é, a cruz e o cálice da comunhão pervertidos, foram os meios de que se valeram as poderosas nações chamadas cristãs para dominar os povos pagãos e as nações mais débeis que professassem a mesma fé que os seus conquistadores. O mais ligeiro exame da história greco-latina e das raças teuto-anglo-saxônicas corroborará amplamente essa afirmação.
Enquanto o ser humano esteve plenamente sob o governo das religiões de raça de cada nação, cada uma dessas era um conjunto unido. Os interesses individuais subordinavam-se voluntariamente aos interesses da comunidade. Todos estavam na lei, todos eram em primeiro lugar membros de suas respectivas tribos e secundariamente indivíduos. Nos tempos presentes, a tendência de ir ao outro extremo, exaltando-se o eu sobre tudo mais. O resultado é evidente nos problemas econômicos e industriais surgidos em todas as nações, cujos problemas clamam por pronta solução. O estado de desenvolvimento em que o ser humano sinta-se uma unidade absolutamente separada, um ego que segue seu caminho independentemente, é condição necessária. A unidade nacional, de tribo ou de família precisa ser desfeita para que a fraternidade universal possa ser um fato. O regime do paternalismo foi amplamente sucedido pelo reinado do individualismo. Agora, conforme a civilização avança, estamos aprendendo o que esse último tem de mal: o desordenado método de distribuir os produtos do trabalho, a avidez de uns poucos e a exploração de muitos. Todos esses crimes sociais produzem o enfraquecimento, as depressões econômicas e perturbações nas classes trabalhadoras, destruindo a paz interna. A guerra industrial dos nossos dias é muito pior e mais destrutiva do que as guerras militares entre as nações. O coração, uma anomalia. Nenhuma lição é de valor real como princípio ativo de vida se a sua verdade for aprendida superficialmente. Deverá ser assimilada através do coração, pela aspiração e pela amargura. A lição principal que, por esse modo, o ser humano deve aprender é: o que não beneficia a todos, não beneficia realmente a ninguém. Durante cerca de 2000 anos, temos concordado de boca apenas em agir e dirigir a vida segundo a máxima: respondei ao mal com o bem. O coração pede benevolência e amor, contudo, a razão pede beligerância e medidas punitivas. Se não como vingança, pelo menos como meio de prevenir uma repetição de hostilidades. Esse divórcio entre o coração e a cabeça impede o crescimento do verdadeiro sentimento de fraternidade universal e a adoração dos ensinamentos de Cristo, o Senhor do amor. A mente é o foco através do qual o ego percebe o mundo material. Como instrumento para a aquisição do conhecimento é inestimável nesse domínio. Porém, ao arrogar-se o papel do ditador da conduta do ser humano para com os semelhantes, a mente está em caso análogo ao das lentes do telescópio, que focalizadas para o Sol dissessem ao astrônomo: estamos mal enfocados, não estamos bem de frente ao Sol. Não queremos que seja bom focalizar o Sol, preferimos que focalizeis a Júpiter. Os raios do Sol esquentam-nos demasiadamente e podem danificar-nos. Se o astrônomo, empregando sua vontade, focaliza o telescópio a seu talante, como que dizendo às lentes para que se ocuparem na transmissão dos raios que recebem, deixando para ele os resultados, o trabalho efetuar-se-á devidamente. Porém, se o mecanismo do telescópio estivesse ligado às lentes e elas tivessem uma vontade mais forte, o astrônomo ver-se-ia seriamente coibido e tendo de lutar para manter o instrumento em boa forma. E, inevitavelmente, as imagens sairiam confusas, fracas, imprecisas ou sem valor. Isso acontece com o ego. Trabalha com um tríplice corpo que governa, ou deveria governar através da mente, mas, triste a dizê-lo, esse corpo tem uma vontade própria. É ajudado quase sempre pela mente e frustra os propósitos do ego. Esta antagônica vontade inferior é a expressão da parte superior do corpo de desejos. Quando se deu a divisão do Sol, na época lemúrica, e a Terra, que incluía a Lua, se separou, a parte mais avançada da humanidade nascente experimentou no corpo de desejos uma divisão em duas partes, a superior e a inferior. O resto da humanidade sofreu divisão semelhante na primeira parte da época Atlântica. A parte superior do corpo de desejos converteu-se numa espécie de alma animal. Construiu um sistema nervoso cérebro-espinhal e os músculos voluntários, dominando por esse meio a parte inferior do tríplice corpo, até que o elo de ligação à mente foi agregado. Então, a mente uniu-se a essa alma animal, fazendo-se corregente. Portanto, a mente está limitada pelos desejos, submersa na egoísta natureza inferior, o que torna difícil ao espírito o governo do corpo. A mente, o foco que deveria aliar-se à natureza superior, está unida à natureza inferior, escrava do desejo.
As religiões de raça e suas leis foram dadas para emancipar o intelecto do desejo. O temor a Deus foi posto contra os desejos da carne, mas não bastava para conseguir o domínio do corpo e garantir sua cooperação voluntária. Foi necessário que o espírito encontrasse no corpo outro ponto de apoio que não estivesse sob domínio do corpo de desejos. Não nos músculos, porque são expressões do corpo de desejos e formam um caminho direto até o ponto principal onde a mente traidora está unida ao desejo e reina suprema. Se os Estados Unidos estivessem em guerra com a França, não desembarcaria suas tropas na Inglaterra, esperando dominar a França, mas desembarcariam os soldados diretamente na França, para que lutassem ali. Assim, o ego, como sábio general, segue sua conduta semelhante. Não começa a sua campanha adquirindo domínio sobre alguma das glândulas, porque essas são expressões do corpo vital. É-lhe impossível adquirir domínio sobre os músculos voluntários, muito bem defendidos pelo inimigo. A parte involuntária do sistema muscular, sob a direção do sistema nervoso simpático, seria também inútil para esse objetivo. O ego tem que conquistar um contato mais direto com o sistema nervoso cérebro-espinhal. Nesse sentido, para conseguir uma base de operações no próprio campo inimigo, deve dominar um músculo que seja involuntário e que, ao mesmo tempo, esteja relacionado com o sistema nervoso voluntário, mas não sob sua direção. Esse músculo é o coração. Já falamos anteriormente das duas classes de músculos, voluntários e involuntários. Esses últimos têm suas fibras em sentido longitudinal e são relacionados com as funções que estão fora do domínio da vontade, como a digestão, a respiração, a excreção, etc. Os músculos voluntários, como os das mãos e dos braços, são dominados pela vontade, por meio do sistema nervoso voluntário. Suas fibras estão dispostas longitudinalmente, cruzando-se com estrias transversais. Essas particularidades são exatas para todos os músculos, menos para o coração, que é um músculo involuntário. Normalmente, nós não podemos controlar a circulação. Sob condições normais, a batida do coração é de uma quantidade constante, ainda que para a confusão dos fisiólogos, o coração seja estriado, como se fosse um músculo voluntário. É o único órgão do corpo que exibe essa peculiaridade. Porém, como esfinge, recusará dar aos cientistas materialistas uma resposta que resolva o enigma. O ocultista pode encontrar facilmente a resposta na memória da natureza. Nessa fonte, vê que o coração, quando o ego procurou pela primeira vez firmar-se aí, era estriado apenas longitudinalmente, tal como qualquer outro músculo involuntário. À medida que o ego foi adquirindo domínio sobre o coração, foram se desenvolvendo gradualmente as fibras transversais. Não são nem tão numerosas nem tão definidas como as dos músculos que estão debaixo do pleno domínio do corpo de desejos, mas, conforme os princípios altruísticos do amor e da fraternidade, se vigorizam e, gradualmente, sobrepassam a razão. Baseada no desejo, essas estrias transversais serão mais numerosas e estruturadas. Como indicamos anteriormente, o átomo semente do corpo denso está situado no coração e abandona-o quando a morte ocorre. A obra ativa do ego está no sangue. Com exceção dos pulmões, o coração é o único órgão do corpo através do qual passa todo o sangue em cada ciclo. O sangue é a expressão mais elevada do corpo vital, porque nutre todo o organismo físico. Em certo sentido, é também o veículo da memória subconsciente e está em contato com a memória da natureza. Situada na divisão mais elevada da região etérica, o sangue leva as recordações da vida dos antecessores aos descendentes durante gerações, quando é um sangue comum, como acontece na endogamia. Na cabeça, há 3 pontos, que são o assento particular de cada um dos 3 aspectos do espírito. Veja o diagrama 17. O segundo e terceiro aspectos têm outros pontos de sustentação secundários. O corpo de desejos é a expressão deturpada do ego. Manifesta em egoísmo o que é a individualidade do espírito. A individualidade não procura o seu em detrimento dos demais, enquanto o egoísta procura tudo possuir sem ter em conta os demais. O assento do espírito humano é primariamente a glândula pineal e secundariamente o cérebro, ou antes o sistema nervoso cérebro-espinhal, que domina os músculos voluntários. O amor e a unidade do mundo do espírito de vida encontram sua contraparte ilusória na região etérica, com a qual estamos relacionados pelo corpo vital, o originador do amor sexual e da união sexual. O espírito de vida assenta primariamente no corpo pituitário e secundariamente no coração, o regente do sangue que nutre os músculos.
O inativo espírito divino, o observador silencioso, encontra sua expressão material no passivo, inerte e insensível esqueleto do corpo denso, o obediente instrumento dos outros corpos. Não tem o poder de atuar por iniciativa própria e tem a sua fortaleza no impenetrável ponto da raiz do nariz. Em pura realidade, o espírito é um só. Porém, observado do mundo físico, o ego refrata-se em 3 aspectos que se expressam da forma indicada. O sangue, ao passar pelo coração, ciclo após ciclo, hora após hora, durante toda a vida, grava os acontecimentos nos átomos semente, enquanto permanecem frescos. Prepara um arquivo fidelíssimo da vida que, depois, na existência pós-morte, se imprimirá indelevelmente na alma. O coração está permanentemente em estreito contato com o espírito de vida, o espírito do amor e da unidade, o que o torna o foco do amor altruísta. Após as imagens passarem ao mundo do espírito de vida, em que se encontra a verdadeira memória da natureza, não voltam através dos lentos sentidos físicos, mas diretamente através do quarto éter contido no ar que respiramos. No mundo do espírito de vida, o espírito pode ver muito mais claramente do que nos mundos mais densos. Nesse elevado plano que lhe é próprio, está em contato com a sabedoria cósmica e, em qualquer situação, sabendo imediatamente o que há de fazer, envia sua mensagem de guia e de ação ao coração. Esse logo a retransmite ao cérebro por meio do nervo pneumogástrico. Assim se formam as primeiras impressões, os impulsos intuitivos sempre bons, porque emanam diretamente da fonte cósmica de sabedoria e amor. Isso é tão instantâneo que o coração tem tempo de efetuá-lo antes da razão. Mais lenta, poder, por assim dizer, considerar a situação. Crê-se que o ser humano pensa em seu coração, e é certo, porque assim ele é. O ser humano, inerentemente, em qualquer aspecto, é um espírito virginal, bom, nobre e verdadeiro. Tudo que não é bom pertence à natureza inferior, o ilusório reflexo do ego. O espírito virginal sempre está dando sábios conselhos. Se pudéssemos seguir os impulsos do coração, o primeiro pensamento, a fraternidade universal seria realizada agora mesmo. No entanto, precisamente nesse ponto começam as complicações. Depois do bom conselho dado pela primeira impressão, começa o raciocínio e, na maioria dos casos, o cérebro domina o coração. O telescópio controla o próprio foco e aponta para onde quer, sem atender ao astrônomo. A mente e o corpo de desejos frustram os desígnios do espírito e tomam a direção. Mas como carecem de sabedoria do espírito, tanto o espírito como o corpo sofrem as consequências. Os fisiólogos notam que certas áreas do cérebro estão dedicadas a determinadas atividades mentais. Os frenólogos levaram esse ramo da ciência ainda mais além. Sabe-se também que o pensamento destrói o tecido nervoso e que esse desgaste do corpo, como qualquer outro, é restaurado pelo sangue. Quando o coração se converter em músculo voluntário, a circulação do sangue ficará completamente sob o domínio do unificante espírito de vida, o espírito do amor. Então terá o poder de impedir que o sangue flua a essas partes do cérebro dedicadas a propósitos egoístas. Esses centros mentais irão atrofiando-se gradualmente. Por outro lado, ser-lhe-á possível ativar o sangue quando as elaborações mentais foram altruístas, o que restaurará e revigorizará esses centros. A natureza passional será conquistada e, pelo amor, a mente será emancipada da escravidão do desejo. Só se emancipando completamente pelo amor, o ser humano poderá elevar-se além da lei e converter-se ele mesmo numa lei. Tendo-se conquistado a si, conquistará então todo o mundo. As estrias transversais do coração podem formar-se mediante certos exercícios de treinamento oculto. Alguns desses exercícios são perigosos e devem ser levados a cabo unicamente sob a direção de um instrutor competente. É nosso desejo que nenhum leitor dessa obra se deixe enganar por impostores habilidosos e desejosos de atrair discípulos. Para evitar esse engano, voltamos a repetir muito seriamente. Nenhum verdadeiro ocultista se gaba, anuncia seus poderes ocultos, nem vende lições a tanto cada uma ou a tanto o curso, ou consentirá jamais em fazer exibições. Realiza seu trabalho com a maior discrição possível e somente com o propósito de ajudar legitimamente os demais, sem pensar nunca em si mesmo. Como dissemos no princípio desse capítulo, todas as pessoas desejosas de obter o conhecimento superior podem ter a mais absoluta confiança. Se verdadeiramente o buscam, encontrarão aberto o caminho que a ele conduz. Cristo mesmo preparou o caminho para quem o deseje. Ele ajudará e abençoará a todo o verdadeiro investigador que deseje trabalhar pela fraternidade universal. O mistério do Gólgota.
Durante os últimos 2000 anos, muito se tem escrito sobre o sangue purificador. O sangue de Cristo tem sido exaltado nos púlpitos como o soberano remédio do pecado, como o único meio de salvação e redenção. Se, de acordo com as leis do renascimento e de consequência, os seres evolucionados colhem do que têm semeado e, por outro lado, o impulso evolutivo está constantemente elevando a humanidade até alcançar a perfeição, onde está a necessidade de redenção ou de salvação? E ainda que essa necessidade existisse, como pode a morte de um indivíduo ajudar os outros? Não seria mais nobre cada um sofrer as consequências dos próprios atos do que escapar-se através do outro? Eis algumas objeções à doutrina da redenção, ou perdão, dos pecados por meio da substituição e da redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Iremos dar-lhe respostas antes de demonstrar a lógica e a harmonia existente na lei da consequência e na expiação de Cristo. Em primeiro lugar, é absolutamente certo que o impulso evolutivo tem em vista levar todos os seres à suprema perfeição. Contudo, alguns estão ficando para trás. Atualmente, estamos ultrapassando o extremo ponto de materialidade e passando através das 16 raças. Ao percorrer os 16 caminhos de destruição, estamos em grave perigo de atrasar-nos, muito mais do que em qualquer outro momento da jornada evolutiva. Considerando em abstrato, o tempo nada é. Certo número de entidades pode ficar tão atrasado que tenha de ser abandonado e prosseguirá sua evolução em outro plano evolutivo, onde possa continuar sua jornada para a perfeição. Todavia, originalmente, essa evolução não foi projetada para elas. É razoável supor que as exaltadas inteligências encarregadas da nossa evolução empreguem todos os meios para vitoriosamente conduzir as entidades a seu cargo, tantas quantas lhes sejam possíveis. Na evolução ordinária, as leis do renascimento e de consequências são perfeitamente adequadas para conduzir à perfeição a maior parte da onda de vida, mas não são suficientes para os atrasados das várias raças que têm ficado para trás. Durante o estado de individualização, o pináculo da separatividade ilusória, toda a humanidade necessita de ajuda extra, mas os atrasados necessitam ainda de um auxílio especial. Para conferir esse auxílio especial a fim de redimi-los, foi preparada a missão de Cristo. Ele disse que tinha vindo buscar e salvar os que estavam perdidos. Abriu o caminho da iniciação para todos os que quisessem alcançá-lo. Os que levantam objeções à doutrina da expiação dizem: é covardia esconder-se atrás de outrem. Cada ser humano deve assumir as consequências dos próprios atos. Consideremos o seguinte caso. As águas dos grandes lagos afluem ao rio Niágara. Esse enorme volume de água corre rapidamente para as cataratas, sobre um leito coberto de rochas, numa extensão de 20 milhas. Se uma pessoa vai além de certo ponto e não perde a vida nos redemoinhos vertiginosos, perdê-la indubitavelmente ao cair na catarata. Suponhamos que um ser humano, cheio de piedade pelas vítimas dessas águas, resolvesse colocar uma corda sobre as cataratas, ainda que soubesse serem tais as condições que não poderia depois escapar com vida. Apesar disso, de seu próprio gosto e livremente, sacrifica sua vida e coloca a corda, modificando o estado inicial. As vítimas abandonadas podem agarrar-se à corda e salvar-se. Que pensaríamos de um ser humano que, tendo caído na água devido à sua falta de cuidado, estivesse lutando furiosamente contra a corrente e exclamasse: como? Salvar-me e procurar escapar ao castigo que a minha falta de cuidado merece? Amparar-me no sacrifício de quem sofreu sem culpa alguma e deu a sua vida para que outros pudessem salvar-se? Não, nunca. Isso não seria digno de um ser humano. Assumirei as consequências dos meus erros. Não concordaríamos que esse ser humano deveria estar louco? Nem todos necessitam de salvação. Cristo sabia que um grande número não necessitaria salvar-se dessa maneira. Porém, tão certo como 99% se deixa conduzir pelas leis do renascimento e de consequência e, por essa forma, alcança a perfeição, assim os pecadores se submergiriam tanto na corrente do materialismo que não lhe poderia fugir sem aquela ajuda. Cristo veio para trazer paz e boa vontade a todos e para salvar esses pecadores, elevando-os ao ponto necessário de espiritualidade, produzindo uma modificação em seus corpos de desejos que tornará mais forte a influência do espírito de vida e seus corações.
Os irmãos menores de Cristo, ou arcanjos, tinham trabalhado como espíritos de raça no corpo de desejos do ser humano. Sua obra foi efetuada de fora. Era uma força solar espiritual refletida através da lua, tal como a luz lunar é o reflexo da luz solar. No entanto, Cristo, o maior dos iniciados dos espíritos solares, influenciou nossos corpos de desejos de dentro, ao entrar diretamente no corpo denso da Terra, trazendo consigo a força solar direta. Se o ser humano encarasse o Sol durante muito tempo, ficaria cego, porque as vibrações da luz solar são tão fortes que destruiriam a retina do olho. No entanto, pode olhar sem temor à Lua, porque tem vibrações muito mais fracas. A Lua absorve as vibrações fortes do Sol e reflete os restantes sobre nós. O mesmo acontece com os impulsos espirituais que ajudam a evolução do ser humano. A Terra foi arrojada do Sol porque a humanidade não podia suportar seus tremendos impulsos físicos e espirituais. Apesar de encontrar-se a tão grande distância do Sol, o impulso espiritual seria ainda demasiado forte se não fosse enviado primeiramente à Lua, para que Jeová, o regente da Lua, o empregasse em benefício do ser humano. Certo número de arcanjos, espíritos solares comuns, seguiu com Jeová como auxiliares para refletirem esses impulsos espirituais do Sol sobre a humanidade da Terra, em forma de religiões de Jeová ou de raça. O veículo inferior dos arcanjos é o corpo de desejos. Nosso corpo de desejos foi obtido no período lunar, que tinha Jeová como iniciado mais elevado. Portanto, Jeová pode tratar do corpo de desejos do ser humano. O veículo inferior de Jeová é o espírito humano. Veja-se o diagrama 14. E sua contraparte é o corpo de desejos. Os arcanjos são seus auxiliares e têm o poder de administrar as forças espirituais do Sol. Trabalham e preparam a humanidade até chegar o tempo em que receba os impulsos espirituais diretamente do Sol, sem intervenção da Lua. Cristo, o iniciado mais elevado do período solar, tem a seu cargo a tarefa de enviar esse impulso. Jeová, ao refleti-lo, preparou a Terra e a humanidade para a admissão direta de Cristo. A expressão preparou a Terra significa que toda a evolução num planeta é acompanhada pela evolução do próprio planeta. Se algum observador localizado em alguma estrela distante e dotado de visão espiritual tivesse contemplado a evolução da Terra, teria notado uma mudança gradual em seu corpo de desejos. Sob a antiga dispensação, o corpo de desejos humano era aperfeiçoado por meio da lei. Ainda é esse modo que a maioria se prepara para a vida superior. A vida superior, iniciação, só tem início quando começa o trabalho no corpo vital. O meio empregado para pô-lo em atividade é o amor, ou, melhor dito, o altruísmo. Tem-se abusado tanto da primeira palavra, amor, que já não sugere o significado aqui requerido. Durante a antiga dispensação, o caminho da iniciação não estava aberto para todos, e sim para uns poucos. Os hierofantes dos mistérios escolhiam um certo número de famílias. Eram levadas ao templo, postas à parte das demais e guardavam rigorosamente certos ritos e cerimônias. Seus casamentos e relações sexuais eram regulados pelos hierofantes. Disso resultou uma raça que tinha um grau apropriado para separar o corpo vital do denso e o poder de despertar o corpo de desejos durante o sono do seu estado de letargia. Desse modo, alguns foram postos em condições para a iniciação, dando a eles oportunidades que não podiam ser concebidas a todos. Como exemplo, entre os judeus, encontramos a tribo de Levi, escolhida para prestar serviços no templo. Entre os hindus, a única classe sacerdotal é a casta dos brahmanes. A missão de Cristo, além de salvar os que estavam perdidos, foi tornar possível a iniciação para todos. Jesus surgiu do povo comum, não foi um levita, classe para quem era uma herança o sacerdócio. Ainda que não surgisse de uma classe de instrutores, seus ensinamentos foram superiores aos dos de Moisés. Cristo Jesus não negou Moisés, nem a lei, nem os profetas. Pelo contrário, confirmando-os, demonstrou ao povo que eles, ao indicarem aquele que deveria vir, foram seus predecessores. Disse ao povo que tais coisas já tinham servido aos seus propósitos e que, para o futuro, o amor deveria suceder à lei. Cristo Jesus foi morto. Relativamente à sua morte, há uma diferença fundamental e suprema entre ele e os antigos instrutores, em que se manifestaram os espíritos de raça. Tais instrutores morriam e deviam renascer uma e outra vez para ajudar os seus povos no cumprimento do seu destino. Moisés, em quem se manifestou o arcanjo Miguel, o espírito da raça dos judeus, foi conduzido ao monte Nebu, onde deveria morrer. Moisés renasceu como Elias, e Elias voltou como João Batista. Buda morreu e renasceu
como Shankaracharya. Shri Krishna disse: onde quer que decaia Dharma e surge uma exaltação de Adharma, então eu mesmo venho para proteger o bem e destruir os que fazem o mal, para salvaguardar o firme restabelecimento de Dharma. Eu nasço de tempos a tempos. Quando chegou a morte, o rosto de Moisés brilhou e o corpo de Buda iluminou-se. Todos eles tinham chegado ao estado em que o espírito começa a brilhar de dentro, e então morreram. Cristo Jesus chegou a esse estado no Monte da Transfiguração. É sumamente significativo que seu trabalho real teve lugar depois desse acontecimento. Ele sofreu, foi morto e ressuscitou. Ser morto é muito diferente de morrer. O sangue, que tinha sido o veículo do espírito de raça, devia fluir e ser purificado de toda influência contaminadora. O amor ao pai e à mãe, com exclusão de todos os demais pais e mães, devia ser abandonado. De outra maneira, a fraternidade universal e o amor altruísta, que a todos abarca, não poderia jamais converter-se em fatos reais. O sangue purificador. Quando o Salvador, Cristo Jesus, foi crucificado, seu corpo foi ferido em 5 lugares, nos 5 centros por onde fluem as correntes do corpo vital. A pressão da coroa de espinhos produziu um fluxo no 6º centro também. Isto é um vislumbre para os que já conhecem essas correntes. Uma explicação ampla não pode, por enquanto, ser dada publicamente. Quando o sangue fluiu desses centros, o grande espírito solar Cristo libertou-se do veículo físico de Jesus, encontrando-se na Terra com seus veículos individuais. Compenetrou os veículos planetários já existentes e, num abrir e fechar de olhos, difundiu seu próprio corpo de desejos pelo planeta, o que permitiu, daí em diante, trabalhar sobre a Terra e sobre a humanidade de dentro. Naquele momento, uma poderosa onda de luz espiritual solar inundou a Terra. O véu do templo rompeu-se. O véu que o espírito de raça tinha colocado ante o templo para resguardá-lo de todos, menos dos poucos escolhidos. Desde aquele tempo, o caminho da iniciação ficou aberto para quem nele queira entrar. Subitamente, como um relâmpago, essa onda transformou as condições da Terra no que diz respeito aos mundos espirituais. As condições densas e concretas, obviamente, são afetadas muito mais lentamente. Como toda vibração rápida e intensíssima de luz, o brilho fulgurante dessa grande onda de claridade cegou o povo. Por isso se diz que o sol se obscureceu. O acontecido foi precisamente o oposto. O sol não se tornou obscuro. Ao contrário, brilhava com um glorioso esplendor. Foi o excesso de luz que ofuscou o povo. Quando a Terra absorveu o corpo de desejos do brilhante espírito solar, a vibração baixou a uma intensidade mais normal. A expressão "o sangue purificador de Cristo Jesus" significa que o sangue fluiu no Calvário e está ligado ao grande Espírito Solar, Cristo. Por esse meio, assegurou sua admissão na própria Terra e, desde aquele momento, é o seu regente. Difundiu seu próprio corpo de desejos por todo o planeta, purificando-o de todas as baixas influências desenvolvidas sob o regime do espírito de raça. Sob a lei, todos pecavam e, mais ainda, não podiam ser ajudados. Não se tinha desenvolvido até o ponto de poderem agir com retidão por amor. Era tão forte a natureza de desejos que se tornava impossível dirigi-la. As dívidas contraídas sob a lei de consequência tinham tomado proporções colossais. A evolução ter-se-ia demorado terrivelmente e muitos perderiam nossa onda de vida se não fossem ajudados. Por tais motivos, Cristo veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Limpou os pecados do mundo com o seu sangue purificador, o que lhe permitiu entrar na terra e na humanidade. A ele, ao fazer essa purificação, devemos a possibilidade de atrair para os nossos corpos de desejos matéria emocional mais pura do que antes. Ele continua trabalhando para ajudar-nos, tornando o ambiente que nos rodeia cada vez mais puro. Que isso se efetuou e continua realizando-se à custa de um grande sofrimento para ele é uma coisa que ninguém pode duvidar. Isso se for capaz de formar a mínima ideia das limitações suportadas por esse grande espírito ao entrar nas restritivas condições da existência física. A sua atual limitação como regente da Terra não é menos dolorosa. Certamente, ele é também regente do Sol, pelo que só parcialmente fica confinado à Terra. Contudo, as limitações produzidas pelas lentíssimas vibrações do nosso planeta devem ser quase insuportáveis. Se Cristo Jesus não ressurgisse, ter-lhe-ia sido impossível executar sua obra. Os cristãos têm um Salvador ressuscitado, alguém que está sempre presente para ajudar os que invoquem o seu nome. Tendo sofrido em tudo como nós e conhecendo plenamente todas as nossas necessidades, é o lenitivo para todos os nossos erros e fracassos, enquanto continuarmos lutando e procurando viver uma boa vida. Devemos ter sempre presente que o único verdadeiro fracasso é deixar de lutar.
Depois da morte do corpo denso de Cristo Jesus, os átomos semente foram devolvidos ao seu primitivo dono. Jesus de Nazaré, que algum tempo depois, funcionando temporariamente em um corpo vital que construíra, instruiu o núcleo da nova fé formado por Cristo. Jesus de Nazaré, desde aquele tempo, tem conservado a direção dos ramos esotéricos existentes em toda a Europa. Em vários lugares, os cavaleiros da Távola Redonda foram autos-iniciados dos mistérios da nova dispensação. Os cavaleiros do Graal, a quem foi confiado o cálice de José de Arimateia, que tinha sido empregado por Cristo Jesus na última ceia, foram também autos-iniciados desses mistérios. A estes foram entregues também a lança que feriu o peito do Salvador e o receptáculo que recolheu o sangue da ferida. Os druidas da Irlanda e os trotes do norte da Rússia constituíram também escolas esotéricas nas quais trabalhou Jesus na chamada Idade Média. Na Idade Média, ainda que bárbara, fluía um impulso espiritual. Do ponto de vista oculto, era em realidade uma idade brilhante, comparado com o crescente materialismo dos últimos 300 anos que se aumentou imensamente os conhecimentos físicos, por outro lado, quase extinguiu a luz do espírito. Os relatos do Santo Graal, dos Cavaleiros da Távola Redonda, etc., são considerados como superstições, visto ser olhado como indigno de ser acreditado, o que não pode ser demonstrado materialmente. Gloriosas como são as descobertas da ciência moderna, foram adquiridas ao elevado preço do aniquilamento da intuição espiritual. Do ponto de vista superior, nunca amanheceram dias tão tenebrosos como os atuais. Os irmãos maiores, Jesus entre eles, têm lutado e lutam para equilibrar essa poderosa influência que, semelhante aos olhos da serpente, obriga o passarinho a cair em suas fauces. Cada tentativa para iluminar o povo e para nele despertar o desejo de cultivar o lado espiritual da vida é uma evidência da atividade dos irmãos maiores. Possam seus esforços ser coroados de êxito e apressar o dia em que a ciência moderna espiritualizada encaminha as investigações sobre a matéria do ponto de vista do espírito. Então, e não antes, compreenderemos e conheceremos verdadeiramente o mundo.